Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos nós e que Ele nos conceda ouvir Sua voz e o seu chamado para nós nesta manhã. Eu continuo nesta manhã esta série Andando de Tanque Vazio, com uma última abordagem. Há 3 semanas atrás, o Leonir tratou do tema do burnout espiritual e mencionou o profeta Elias, quando ele colapsa depois de ser ameaçado pela rainha Jezabel. Há 14 dias, o Dudu falou sobre como Jesus convida os cansados e sobrecarregados e como Ele se oferece para assumir o controle da nossa vida. E por fim, no domingo passado, ficou claro que quando Deus nos chama, recarrega a nossa bateria, Ele o faz com um propósito declarado, que é o propósito da missão. E hoje eu devo seguir com o 4º tema, tratando o que significa andar de tanque cheio. Eu vou fazer isso procurando responder a 4 perguntas. Primeira pergunta: o que é pior do que ficar com o tanque vazio? Segunda pergunta: como Deus reabastece quem está com o tanque vazio? A terceira pergunta: o que nos capacita a continuar a caminhada? E a 4ª pergunta: o que significa, o que é andar de tanque cheio? Então eu começo com a primeira pergunta. Existe algo pior do que andar de tanque vazio? Ou ficar de tanque vazio? Eu creio que sim. Eu lembro de um episódio, já fazem 40 anos, eu era pastor em Tuporanga e ia pegar uma estagiária em Rio do Sul no ônibus, que vinha de São Leopoldo. E quando eu chego na metade do caminho, fica a cidadezinha de Aurora no caminho, sobe uma leve subida. Quando eu cheguei lá em cima, o carro pifou e eu olhei no marcador de combustível, não tinha mais uma gota de combustível. Bom, a gente tem que raciocinar ligeiro. O que eu faço? O carro ainda estava embalado um pouco. Eu lembrei que na cidade, abaixo dessa encosta, tinha um posto de gasolina. Dizer que a gravidade vai me ajudar. Eu fui por gravidade, desci a encosta no asfalto, consegui dobrar para a cidade e o embalo me levou até na frente do posto de combustível. Uau! E aí veio a decepção. Tinha uma placa grande que dizia: mudamos para a beira do asfalto. Lá estava eu, com o Fusca, tendo que empurrar esse bicho danado às 5 da manhã, aquela leve inclinação do lado inverso. Pois mais ou menos isso foi que o profeta Elias também fez. Porque quando a rainha Jezabel o ameaçou, ele estava perto de Samaria, e ele caminhou até Berseba. Isso são 80 quilômetros, não contando as curvas. E quando ele chega em Berseba, na margem do deserto de Negev, ele deixa seu secretário para trás e entra sozinho, deserto adentro, a caminhada de um dia. Se tem um lugar onde a gente não pode se abastecer, é no deserto. Na Bíblia, o deserto tem 2 características: é lugar de morte e de tentação. Quer dizer, o colapso interior de Elias era total.
Ele foi deserto adentro, e deserto é assim, todo caminho para dentro do deserto funciona. Mas para fora, só o mais curto. Como Deus é bom, que Ele vai atrás do seu servo que se meteu num lugar onde não se pode receber abastecimento algum. E Deus foi lá de maneira surpreendente. Elias estava debaixo daquele arbusto e pediu para Deus deixá-lo morrer, porque ele não era melhor do que seus pais. E Deus o surpreende com um Big Mac e uma garrafa de Coca-Cola. Bom, na minha Bíblia não está bem escrito isso, né? Mas eu penso que a gurizada ia preferir isso. Elias acorda, come, dorme de novo, Deus o acorda de novo e o faz comer o resto. E na força dessa comida, ele consegue sair pelo caminho mais curto do deserto. Ele vai até o Monte Horebe. O Monte Horebe é no Antigo Testamento aquele monte onde Deus deu os 10 mandamentos ao povo de Israel. Então, ele significa que Elias foi lá daquele lugar onde ele não podia ser abastecido, o deserto não abastece, para a presença de Deus. E agora, o que Deus faz com o seu servo lá? Eu leio agora de 1 Reis, capítulo 19, os versículos 9 a 13. A palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua palavra, a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Quando Elias chegou no Horebe, no Monte Horebe, ele se enfiou numa caverna. E por 2 vezes Deus tem que perguntar para ele: o que tu estás fazendo aqui? Se lá no deserto ele queria morrer e estava desanimado, aqui na caverna o sentimento dele é outro. Ele está orgulhoso. Deus, só eu sobrei, o resto tudo te abandonou. Você percebe como o nosso desânimo e o nosso orgulho sabem se revezar? Por 2 vezes Deus o chama para fora da pergunta e o chama para fora da caverna. E o que acontece agora na saída da caverna é importante. Então veio um vento fortíssimo e soprou, e os montes, separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Então, a primeira coisa que acontece, uma ventania de rachar pedras, de fender os montes. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio, uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa e cobriu o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna.
3 imagens fortíssimas: uma ventania, um terremoto e um fogo que cai do céu e consome tudo. São 3 imagens de juízo, são 3 imagens de condenação. Se você reler os primeiros capítulos do livro de Jó, você vai ver que os 10 filhos de Jó morreram numa ventania. Se você olhar no livro de Levíticos, capítulo 16, você vai ver que um terremoto engoliu Corá. E de Gênesis 19, você sabe que Sodoma e Gomorra foram destruídos por fogo que caiu no céu. E nas 3 imagens, nos 3 eventos que Elias presencia, diz expressamente: Deus não estava nem na ventania, nem no fogo e nem no terremoto. E aí vem a última imagem, a última cena, que é de uma brisa suave, de um vento refrescante do fim da tarde. Lá na história da queda, em Gênesis 3, fala dessa brisa suave, porque no fim da tarde Deus costumava visitar Adão e Eva. Então, essa brisa suave representa a presença de Deus, e Elias percebe a presença de Deus, por isso ele sai da caverna e cobre o rosto para não ver a presença de Deus. Bem, nós temos que perguntar o que essa visão, esse acontecimento significa. Como é que ele capacita o servo de Deus a continuar a caminhada? Qual é o propósito divino com essa manifestação? Para entender essas 3 primeiras imagens de juízo, nós precisamos perguntar onde mais na Bíblia fala de que Deus não estava presente no juízo. Nós não podemos deixar de lembrar que Jesus na cruz orou: Deus meu, por que me desamparaste? O juízo é lugar da ausência de Deus. Bem, se o juízo é lugar da ausência de Deus, do afastamento de Deus, então o que é a brisa suave? Devemos continuar no Novo Testamento. A brisa suave é a ressurreição, porque o sinal inconfundível da presença de Deus é quando Ele ressuscita Jesus da morte e estabelece o novo horizonte de sua graça e de seu reino. E é por isso que esse cenário que Deus mostrou a Elias revela isso. Revela que a última palavra de Deus não é o juízo, mas a sua graça. Não é a condenação, mas é a redenção. A gente poderia dizer que Deus faz Elias antever o propósito de sua obra plena, toda, que só seria revelada plenamente em Jesus.
Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 22, o apóstolo Paulo fala disso, mas com uma outra figura de linguagem. Ele diz assim: todavia, como Deus é fiel, a nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês, por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantos têm sido em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado a nós, por nós, para a glória de Deus. Ora é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O apóstolo Paulo usa outra figura. Para juízo ele diz não, e para a graça ele diz sim. E ele diz: o evangelho não é não e sim, mas é sim. Em Jesus dá o seu sim à humanidade que merecia o seu não. A gente poderia dizer que a Bíblia é uma carta de amor de Deus, só que a capa é preta. Essa capa preta é um não, mas quando a gente abre esse envelope, dentro está escrito sim. Por isso muita gente tem medo de ler a Bíblia, porque na medida que se lê a Bíblia, a gente descobre o que está errado com a gente. Não porque alguém outro disse que a gente está errado, mas porque nós percebemos que Deus aponta para os nossos erros. Mas quando a gente tem medo e receio de ouvir este não, a gente não poderá ouvir o seu sim. Porque enquanto a gente não ouve o não de Deus, para aquilo que a nossa vida anda na contramão dele, nós jamais aceitaremos que ele nos abrace. O filho pródigo teve que cair em si para voltar a experimentar o abraço do pai. O pai dele sempre era assim. Disso ele se lembrou lá junto quando tinha que comer a lavagem dos porcos. Os empregados, os escravos do meu pai têm pão com fartura. E eu aqui morro de fome, num lugar onde não se pode abastecer. Mas quando ele permite que o não de Deus o faça reconhecer os seus descaminhos, ele pode voltar. E o pai o vê de longe e corre ao encontro dele, o abraça e beija. Nesse novo horizonte, Deus ensina também Elias a caminhar. Vamos para a terceira questão. Como é que continua o caminho de Elias? Eu leio de Elias capítulo 19, dos versículos 15 a 18. Deus diz, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria e unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Ele acabou de sair de um deserto e Deus manda ele para outro.
É verdade, a nossa tarefa na vida não muda. O propósito que Deus tem conosco, a tarefa que Ele nos dá no nosso dia a dia, não é outra. O mundo à nossa volta não muda, porque nós permitimos que Deus nos fizesse ver o seu horizonte de graça. O mundo continua o mesmo, com os mesmos problemas. Qual é a diferença? A diferença é que a gente pode olhar para os problemas a partir do horizonte da graça revelado em Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, no trecho anterior que eu li, fala de que Deus nos derrama em nós seu Espírito Santo para que nós possamos ter essa visão do mundo no horizonte dele. De modo que nós não fazemos mais o que temos que fazer na perspectiva do juízo, mas na perspectiva da graça, no propósito de Deus de agraciar o mais safado das pessoas que estão à nossa volta. Porque a tarefa que Elias recebeu foi ungir 2 reis criminosos, que tiveram que ser instrumentos de juízo. Por que Elias pôde lidar com esses 2 malandros? Porque ele olhou para eles dentro do propósito maior de Deus. Segunda coisa que Deus diz para ele: e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, sim, para suceder você como profeta. Você lembra? Quando Elias fugiu de Jezabel, ele deixou seu secretário na margem do deserto. E agora Deus gruda Eliseu nele. Gruda de tal modo que no final do ministério de Elias diz para Eliseu: Deus me mandou ir para o outro lado do Jordão. E Elias disse: eu vou junto. Não, Elias disse assim: tu podes ficar aqui. E Eliseu diz 3 vezes: mas eu vou junto contigo. Por que Deus gruda alguém no seu servo? Justamente como antídoto para ele parar de pensar de si nesse vai e vem de depressão, de desânimo e orgulho. Nós precisamos de irmãos e irmãs na caminhada de fé que se grudam na gente, que têm coragem de insistir conosco. Nós, no caminho com Jesus, nós não somos chamados para jornadas solitárias. Se você olhar para o Novo Testamento, você vai ver que o apóstolo Paulo, mesmo quando ele escreve, não tenho mais ninguém comigo, tem uns 3, 4 com ele. Então Deus quer que alguém nos acompanhe na jornada. Eu lembro de um trabalho que uma aluna escreveu na FATEV, na conclusão, e ela fez uma observação muito interessante. Ela escreveu que cada um de nós precisaria de alguém mais velho do que ele na sua caminhada de fé, e pelo menos 2 pessoas à esquerda e à direita na mesma faixa de idade. O mais velho porque teria mais experiência, e os da mesma idade porque estão passando pelos mesmos conflitos. Achei boa essa sugestão, só que ela não ajuda aquele que está ficando mais velho, né? Porque aí a gente deve se arrumar alguém mais jovem para cutucar a gente com vara curta. E a última observação que Deus faz a Elias. No fim, Deus diz para ele: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel,
todos aqueles cujos olhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Deus faz Elias, que entrou nessa síndrome assim, só sobrei eu, o resto está tudo perdido. Ele faz ele enxergar a multidão dos que temem a Deus. Nós estamos vivendo num tempo em que a era da cristandade terminou. Não é mais pressuposto de que todo mundo seja cristão. Alguém ainda pode se designar cristão de nome, mas no dia a dia a gente percebe quão solitários e quão sozinhos os cristãos estão. Eu me lembro de alguém que contou, trabalha numa grande empresa, as conversas de sexta-feira à tarde, onde se combinam os programas de sexta-noite. Ele diz: Martin, aí eu senti quão sozinho eu estou nesse grupo de 50 funcionários que trabalham na mesma sala. É verdade, é uma realidade. Mas Deus precisa nos fazer ver e quer nos fazer ver o horizonte maior do seu povo. Quem assistiu essa manhã pela internet continuou sozinho lá onde esteve. Mas nós presenciamos toda a cantoria e toda a música ao vivo em 3 dimensões e pudemos bater palmas junto. Aliás, eu me diverti com esse moçozinho pequeno com trombone lá nos fundos. Devia de colocar ele na frente. Como ele toca é delicioso. Não sei se só gente velha se diverte com criança, mas eu achei delicioso. O horizonte do povo de Deus maior. E esse horizonte não é só o da nossa igreja, é do reino de Deus. E no reino de Deus as placas luterano, presbiteriano, assembleia vão desaparecer todas. Quem acha que a igreja luterana tem um cercadinho especial só porque da data da reforma, esqueçam. Não é? Deus nos quer fazer enxergar o horizonte maior de seu reino. Zinzendorf disse: onde eu encontro alguém que ama Jesus, esse é meu irmão e minha irmã. É nesse horizonte amplo que o seu servo volta a servir e a trabalhar, mesmo que as condições não tenham mudado. Pois bem, se Deus nos abastece ao olhar, ao fazer-nos perceber a sua graça, e quando Ele nos reenvia para o mesmo mundo, coloca alguém do nosso lado e nos faz ver o horizonte amplo do seu reino. O que isso muda no nosso dia a dia? O que significa andar com o tanque cheio? Eu quero encerrar com uma palavra do apóstolo Paulo, que ele escreve aos Filipenses. Lá ele escreve assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A última frase é muito conhecida, mas ela é dita num contexto em que Paulo está num calabouço, não uma prisão como as nossas, não, muito pior. E de uma prisão ele escreve, em Roma ele escreve à igreja de Filipos: tudo posso naquele que me fortalece. Os presos naquele tempo não recebiam comida do Estado. Ou a família, os amigos o abasteciam, ou senão ele passava fome. O dia que não chegava uma comida para Paulo, ele passava fome. Ele dizia: eu sei o que é passar isso. Mas
Aprendi a viver contente e grato em toda e qualquer situação. Isso significa eu não fui transportado pela fé, eu não sou transportado para um mundo maravilhoso onde não há problemas. O mundo continua o mesmo, mas eu descobri o propósito de Deus e a tarefa que Ele me dá no dia a dia. E eu vejo as dificuldades como desafio de Deus para o meu testemunho. Eu aceito que Deus coloque irmãos ao meu lado para preservar-me tanto do desespero como do orgulho. Em terceiro lugar, Deus me faz viver a comunhão de sua grande família, dos que não dobraram seu joelho aos ídolos de plantão. E jornadeando assim, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nós demos esses 3 passos. Sim, existe algo pior do que ficar com o tanque vazio. É tentar abastecer-se no lugar errado. Como Deus reabastece, Ele vai nos buscar onde nós nos abastecemos errado e nos leva para junto de si e nos revela a sua graça. E ao nos revelar a sua graça, Ele nos reincumbe da tarefa, nos capacitando a ver os desafios à nossa volta no horizonte da sua graça. Ele gruda alguém a nos ajudar a permanecer no caminho da fé. E Ele nos faz viver no horizonte amplo da sua graça. Mais adiante na carta aos Romanos, e com essa palavra eu quero encerrar, essa palavra, 2 Coríntios 4, 16 a 18, Paulo escreve: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém.